Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Fórum aí dos Terapeutas Cristãos. Hoje teremos aqui, mais uma vez, nos abrilhantando aí com seu conhecimento, a nossa querida doutora Juliana Neves, né, a nova blogueira aí do mundo psi, mais badalada aí da internet, arrebentando. Um dia eu chego lá. E esse privilégio de ter essa celebridade aqui conosco, né? Então aproveitem, anotem tudo, tirem suas dúvidas, tá? Daqui a pouco vai ser difícil essa agenda aí, está cada vez mais concorrida. Então é isso, pessoal. Que Deus nos abençoe aí e nos agracie mais uma noite com saberes que nos edifiquem aí, que nos façam caminhar na vida de forma bacana. Beijo a todos, doutora Juliana. O microfone está contigo. Gente, muito obrigada. Eu gosto de vir aqui porque vocês enchem minha bola, não é nada disso. Márcio exagera. Mas é uma alegria sempre estar aqui. Eu ia fazer essa reunião de hoje, nossa, lá do consultório, mas o penúltimo paciente, né? O paciente das 7 teve um problema, eu vim correndo aqui para casa. Então, vocês estão comigo aqui em casa, que é minha sala aqui atrás. É uma alegria sempre muito grande estar aqui com vocês. Eu queria pedir, assim, eu sei que a vantagem da reunião online é que você pode ficar oculto, né, nas sombras da câmera desligada. Mas para quem está falando, dá um pouco de aflição quando não tem ninguém. Aí, assim, a gente sabe que vocês estão aí, mas dá muita aflição, porque parece que a gente está falando só para a gente mesmo. Então, fiquem aí, vão fazendo xixi, vão fazendo a comidinha, vão fazendo as coisinhas de vocês com o celular na hora, não tem problema, eu não vou reparar. Mas é só para eu saber que tem vida após a tela, tá bom? Quem puder, obviamente, tá? Nós somos poucos aqui hoje, então vai ser uma coisa mais íntima. Queria começar lendo a palavra de Deus. Se você é das antigas e tem uma Bíblia aí de papel na mão, se não, abra o seu aplicativo no Evangelho de João, capítulo 15. E aí eu vou ler aqui, falando nesse tom de voz assim, nesse volume, vocês estão me ouvindo bem? Perfeito, ótimo. Porque eu tenho o péssimo hábito de falar muito alto e aí depois eu fico sem voz e eu não consigo trabalhar, não consigo atender. Então vou ler bem lady, assim, bem baixinho, como se eu fosse uma pessoa muito fina. João capítulo 15 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Aí, se alguém não tinha entendido ainda, ele é mais claro ainda, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai. Em quê? Que vocês deem muito fruto. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Versículo 12. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno.
Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que escolheram a mim, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então, para a gente terminar, eu queria reler aqui o versículo 12 e 13. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, de que forma? Assim como eu os amei. E como é que ele nos amou? Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Palavra do Senhor. Vocês já devem ter reparado que toda vez que eu venho, eu começo lendo a palavra e eu demoro um tempão lendo a palavra, porque pode ser que depois disso, tudo que vier possa ser uma grande baboseira. Então, é, não tem por que ter pressa na hora da gente fazer a leitura do texto que vai embasar a fala, porque pode ser que a fala não preste para nada. E eu peço a Deus que preste, mas se não prestar, foi lida a palavra. A gente hoje vive na era da conectividade, né? O, o Márcio deu a introdução aí e tal, que eu sou blogueira, eu trabalho realmente nas redes sociais. Quem não me conhece ainda, quiser conhecer o trabalho, depois me segue lá. E nunca antes na história da humanidade houve tantas formas diferentes e tantos meios diferentes de criar conexões entre pessoas, né? Hoje é muito fácil. Há uma facilidade que era inimaginável meio século atrás. E do ponto de vista histórico, né, 50 anos não é muito tempo. São literalmente inúmeras maneiras de se conectar. Não tem jeito, assim, pessoas gostam de pessoas, né? Essa é a grande lição que a gente entende da rede social. Pessoas gostam de pessoas. Não tem como driblar milhares de anos de reforço gênico. O ser humano é um ser tribal, né? Estando numa tribo, você se sente mais protegido. Estando numa tribo, dificilmente você vai passar fome. Estando numa tribo, dificilmente você vai ser devorado. Estando numa tribo, você conta com as habilidades que os outros têm, mas você não. E você acaba tendo a sua e a do outro à sua disposição. Estando numa tribo, você tem a sensação de pertencer a um lugar seguro, né? Nós somos seres tribais. É muito melhor para a gente estar em comunidade. E isso se estende nos nossos tempos. Entretanto, apesar dessa altíssima conectividade que a gente tem hoje, essa imensa facilidade, né, com esses inúmeros meios de se conectar, nunca houve um tempo também de tanta solidão. Vocês estão aí nos consultórios, vocês estão aí atendendo as pessoas, vocês estão ouvindo, né, os relatos delas, vocês sabem do que eu estou falando. Nunca houve um tempo de pessoas tão sozinhas, tão solitárias, né? Apesar de toda essa conectividade que a gente dispõe hoje. Pode ser que essas múltiplas conexões tenham gerado uma perda, né, daquelas fronteiras que até alguns anos atrás, eu diria que até uns 20 anos atrás, eram fronteiras que eram claras para todo mundo. A fronteira do público, do privado e do íntimo, né? Que são três instâncias aí. Eu falo algumas vezes para os meus alunos de mentoria da imersão. É, esses três lugares, o público, o privado e o íntimo, eles eram lugares muito marcados até uns 20 anos atrás. Com o advento da rede social, e eu não estou aqui de maneira nenhuma para demonizar a rede social, porque eu trabalho na rede social. É uma ferramenta, né? E como qualquer outra ferramenta, ela pode ser bem ou mal utilizada. Assim como um carro pode ser uma ambulância que socorre alguém, na mão de uma pessoa que bebeu e resolveu dirigir, pode ser uma arma letal. Então, a rede social é uma ferramenta apenas. Mas parece que o advento da rede social apagou essas fronteiras, né? Entre o público, o privado e o íntimo. E eu tenho a sensação de que o desaparecimento da figura do amigo está relacionado a isso.
Antigamente, a gente não chamava todo mundo de amigo, né? A gente dizia, eu tenho uns conhecidos ali, fulano é meu conhecido, a gente usava muito essa expressão, né? Conhecido. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem amigos. Aí você vai lá na rede social da pessoa, quantos amigos ela tem? 3.000 amigos, 12.000 amigos, 100.000 amigos. Será? Tomás de Aquino, ou Santo Tomás de Aquino para os nossos irmãos mais velhos, né, os nossos irmãos católicos, na sua Suma Teológica, ele diz algumas palavras sobre amizade. E aí eu vou numa tradução livre aqui, né, porque está escrito em latim. Ele diz lá o seguinte: onde está a verdadeira amizade, aí também está o mesmo querer e o mesmo não querer. Tanto mais agradável quanto mais sincero. Essa expressão do latim, idem noli, idem veli, ela é muito conhecida, muito falada aí num certo meio, para tocar no assunto de amizade, né? Mas voltando à frase, onde está a verdadeira amizade, aí também está o mesmo querer e o mesmo não querer. Tanto mais agradável quanto mais sincero. Essa palavra sincero, eu gosto muito da etimologia das palavras, né? Da origem, do significado das palavras. Eu sou muito apegada ao valor que uma palavra tem, né? Sincero, parece que existem duas vertentes que defendem o significado da palavra sincero. Uma delas diz que sincero vem de sem-cera, fazendo menção ao teatro grego, né? As máscaras do teatro grego. O teatro grego, os atores encarnavam a personagem, né? A partir não só da indumentária, mas da máscara que era moldada à cera, da máscara que eles utilizavam. Então, a quem defenda que sincero venha de sem cera, ou seja, sem máscara, sem persona, né? Sem uma personagem ali vestida. Eu gosto muito desse significado. E tem também os etimologistas que defendem que sincero vem da junção de dois termos. Sim, no sentido de união, único, né? Por exemplo, sincronia, sincretismo, é unir numa coisa só, né? Então, sim, no sentido de único, e crescere, de crescer no sentido de da planta, né? É como se fosse a planta de crescimento único, ou seja, a planta que não tem enxertia, sabe? Ela cresce, é, é ela mesma que está crescendo ali, ela não está enxertada, né, num caule de uma outra planta. Não sei se vocês já tiveram a experiência de ver vegetais, né, plantas, árvores feitas por enxertia. Meus pais têm uma casa de praia, e aí a gente comprou o terreno, construiu a casa, aquela emoção toda, né? E aí lá pelas tantas a gente começou a plantar coisa lá. Aí plantou pé disso, pé daquilo, e tinha um pé lá que era de laranja. E aí foi crescendo pé de laranja e tal, tal. E aí deu a laranja, né? Deu a primeira laranja lá. Ah, peguei uma laranja, vamos chupar a laranja. Vixe, não dava pra chupar a laranja, que ela era azeda. O que aconteceu? Aquela laranja, ela não era um pé de laranja, ela era uma enxertia de um pé de limão, ela era uma enxertia num limoeiro. Então, tinha algo de limão naquela laranja. Ela não era uma planta de crescimento único, ela não era pura, ela não era legítima, né? Então, tem quem defenda, tem etimologistas que defendem que sincero vem desse sentido de essa planta de crescimento único, pura, legítima, sem enxertia, né? Bom, de uma maneira ou de outra, é, tanto mais agradável quanto mais sincera for a amizade. E eu tenho certeza, voltando, né, para a origem do assunto amizade, eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, aprenderam durante a formação de vocês que é necessário existir um distanciamento entre o médico e o paciente, entre o terapeuta analisando, né? Não sei se vocês chamam de paciente, de cliente, de analisando. Eu vou usar a palavra paciente porque é a que eu estou mais habituada a usar. Tenho certeza que vocês foram ensinados a isso porque eu fui ensinada
assim, né? A faculdade de medicina dura 6 anos, durante esses 6 anos isso é ensinado, depois eu ainda fiz mais 2 anos de clínica médica, isso é reforçado, depois eu fiz mais 3 anos de psiquiatria. Então, tem aí 11 anos de um ensino aí, né, de distância médico-paciente. É necessário, é necessário, é necessário. Durante a minha formação em psiquiatria, eu fiz a minha pós de psiquiatria pela UERJ. Nos 3 anos de formação, 2 deles a gente teve que fazer um curso de formação em psicanálise, né? Que era obrigatório lá. Na UFRJ, por exemplo, não tem essa obrigatoriedade, mas na UERJ é parte da grade curricular. E nesses 2 anos do curso de formação em psicanálise, a gente aprendeu que a gente deveria fazer o papel do grande outro, que a gente deveria fazer ocupar o lugar do objeto A, que a gente deveria resistir às tentativas de receber significação por parte do paciente. Todas essas falas e esses jargões técnicos, né, da psicanálise, do Lacan, sei lá de quem são maneiras de ensinar o pupilo, né, o formando, a gerar esse distanciamento, né? E hoje eu vou dizer que eu vim aqui para dizer exatamente o contrário disso tudo que a gente aprendeu para vocês. Anotem isso, é impossível fazer psicoterapia de maneira impessoal. É impossível exercer a psicoterapia de maneira impessoal. E eu vou além, eu diria mais. Eu diria que a impessoalidade no setting terapêutico, no consultório psiquiátrico, ela é totalmente iatrogênica para o paciente, tá? Por que que eu digo isso? Por que que eu tô... Quem é você, né, para falar uma coisa dessa, assim? E eu vou me explicar. Parem para pensar. Assim, não pensem com a cabeça de terapeuta agora, não. Pensem com a cabeça de ser humano. Não tem nada mais pessoal do que um ser humano a portas fechadas, em conversa privada, rasgando o coração, despindo a alma diante de um outro ser humano. A impessoalidade num cenário desse causa dano, porque não tem nada mais pessoal do que o que acontece paciente após paciente, assim que a gente abre e fecha a porta. Não tem nada mais pessoal do que aquilo ali. O seu paciente, o seu cliente, o seu analisando, ele não será tratado por um super-herói. O cara impassível, que não se dobra às dificuldades, que jamais titubeia, que não desiste, que sempre olha o copo meio cheio, que sempre vê uma oportunidade de triunfar, seu paciente não será tratado por um super-herói. Seu paciente não será tratado por um objeto, né? Que são as inúmeras tentativas de ensino que nos fizeram. Seja um espelho no setting. Você vai apenas refletir. Ok, ok, eu compreendo o que isso quer dizer, mas seu paciente não será tratado por um objeto, por uma porta de ferro daqueles maciços que tem na frente de um castelo, impenetrável, fria, dura, séria. Seu paciente não será tratado por um objeto. E eu vou dizer mais, o seu paciente não será tratado por um psicólogo, não será tratado por um terapeuta, não será tratado por um médico psiquiatra. Psicólogo, terapeuta, médico psiquiatra são títulos acadêmicos que a gente adquiriu porque a gente fez um curso. O que que significa o diploma na parede? O diploma emoldurado em cima da mesa? Significa que você é alguma coisa? Não significa nada. Aquilo ali significa o quê? Que alguém tentou ensinar a você alguma coisa. Alguém tentou, deu tempo e usou técnicas para tentar te ensinar a ser alguma coisa. Mas um papel não faz você ser alguma coisa. Para você ser alguma coisa, você precisa de mais do que um papel escrito. Porque aquilo ali é o atestado de que alguém te ensinou.
Se você aprendeu, se você sabe encarnar aquilo, aí já são outros 500. Seu paciente não será tratado por um terapeuta. Antes da gente entrar aqui, eu dei uma olhadinha aqui no meu prontuário eletrônico. O último paciente que a gente registrou agora vai ter consulta amanhã ou semana que vem, pela primeira vez comigo. É o paciente de número 687, lá no meu consultório. Significa que já passaram antes dele 686 pessoas por mim, só no consultório. Fora as clínicas que eu já trabalhei, as emergências da vida que eu trabalhei quando era recém-formada, os CTIs da vida e tal, tal, tal. Dessas 687 pessoas ali do consultório e das que eu atendi antes, sabe quantas delas me perguntaram onde eu me formei antes que elas pudessem o primeiro comprimido de remédio na boca? Nenhuma. Zero pessoas perguntaram onde eu sou formada. Poderiam perguntar, graças a Deus eu sou bem formada. Mas zero perguntaram. Sabe por quê? Porque elas não são tratadas pela médica. A médica é um título que eu tenho, que eu carrego. E olha que o remédio que eu prescrevo vai lá para o cérebro, vai agir no cérebro. Não é pouca coisa. Então, por quem o paciente é tratado, Juliana? O paciente é tratado por um amigo. Seu paciente será tratado pelo amigo que você é para ele. Não o amigo que vai ao shopping com ele, não o amigo que vai ao barzinho beber com ele, não o amigo que frequenta a casa dele e ele é sua, não esse tipo de amigo, né? Obviamente eu não estou recomendando esse tipo de relação aqui para vocês, mas um outro tipo de amigo. Voltando lá ao que diz Tomás de Aquino na Suma, onde é que está a verdadeira amizade? Onde está o mesmo querer e o mesmo não querer, tanto mais agradável quanto mais sincero. Já repararam que vocês e os seus pacientes, vocês querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas? Vocês dois querem alívio para o sofrimento atravessado. Vocês dois querem respostas para os dilemas que existem. Vocês dois querem tentar encontrar soluções para os problemas enfrentados. E vocês dois não querem uma vida desperdiçada de maneira displicente. Vocês dois não querem uma vida entregue à desordem. Vocês dois não querem uma vida sem sentido. Vocês dois não querem uma vida longe da felicidade. Não é isso que todo paciente quer quando procura a gente? Ser feliz de alguma forma, em algum aspecto? Então, sim, na perspectiva tomista, pode-se dizer que você é amigo do seu paciente, porque vocês desejam as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. E eu vou além. Na perspectiva do nosso Senhor Jesus também. Olha só, capítulo 15, versículos 12 e 13, né? O meu mandamento é este: qual? Que vocês amem uns aos outros. De que maneira? Assim como eu os amei. E como é que ele nos amou? Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Você sabe que a presença, ela tem um mistério, né? A presença, eu conversava sobre isso hoje. A presença, ela tem um poder inexplicável que a gente não compreende, mas é a natureza da presença. A presença tem o poder de transformar. Toda presença transforma. Não existe presença inócua. Toda presença nos cobra atenção e toda presença nos transforma. Umas muito, outras pouco. A gente tem o poder de decidir o quanto a gente vai se transformar naquela presença, que é o tempo de exposição àquela presença. Quando você vai fazer um frango ao maracujá,
Você bota lá o maracujá mergulhado, o frango mergulhado no maracujá por 1 hora e termina o procedimento, e você bota um outro frango mergulhado por 24 horas, você deixa marinando de um dia para o outro. Você vai ter resultados iguais? Não. Porque um ficou temperando 1 hora, o outro ficou temperando uma noite inteira. Ao nome desse funcionamento a gente chama de temperança. A temperança é exatamente essa virtude que nos capacita a escolher o quanto nós vamos nos transformar numa coisa ou não. Isso é a temperança. A presença, ela sempre transforma a gente, né? Toda presença cobra da gente um sacrifício. Queira você, preste atenção nisso ou não. É assim porque é. Não é porque eu tô falando, é a estrutura da realidade. Foi feito desse jeito. Toda presença cobra da gente um sacrifício. O que que é um sacrifício? Sacrifício não é uma morte. Sacrifício é a morte que faz algo durar mais. Isso é o conceito de sacrifício. Uma morte por uma vida. Por exemplo, vocês estão se transformando em mim agora. Quer vocês percebam, quer não. Quer ver? Vocês estão vendo a minha imagem, os olhos de vocês veem a cor da minha pele, veem a minha fisionomia, a cor dos meus olhos, a cor dos meus lábios, o cabelo, o tipo de roupa que eu estou me vestindo, o modo como eu me movimento diante da câmera. Tudo isso o olho de vocês está capturando. Os ouvidos de vocês estão ouvindo a minha voz. Vocês não estão sentindo o meu cheiro porque essa reunião não é presencial, mas se estivessem aqui na sala comigo, vocês talvez sentissem o perfume que eu uso, né? Vocês me tocariam, sentiriam a minha pele. Ninguém me lamberia porque ninguém aqui é cachorro, mas esses 5 sentidos que a gente tem são o nosso modo de apreender o mundo. E a presença das coisas e das pessoas entra em nós por esses 5 sentidos, mesmo que a gente não esteja atento. Então, nesse instante aqui, desses 33 minutos de reunião, vocês se transformaram um pouco em Juliana. E Juliana se transformou um pouco em vocês. Vocês mais em mim do que eu em vocês, por quê? Porque vocês estão se movimentando menos e eu não ouço a voz de vocês. E vocês estão pequenininhos. E eu tô para vocês bem grandona e movimentando e falando. Então tá entrando mais de mim em vocês do que de vocês em mim, compreende? Só que essa transformação que eu tô falando aqui, ela não é maneira de falar, não. Ela é maneira de falar, vocês estão entendendo o sentido imaterial da coisa, mas existe uma transformação material acontecendo em vocês. Nesse momento que o seu olho me vê, que o seu ouvido me ouve, os seus neurônios lá dentro recebem essas informações do nervo óptico, da tuba auditiva, traduzem essa informação em ondas eletromagnéticas através do axônio. Essas ondas eletromagnéticas disparam reações dentro do neurônio e eles começam a liberar fator de crescimento neuronal. As células da glia, que são aquelas células que ficam ali banhando os neurônios, começam a liberar fator de crescimento. O dendrito faz o quê? A pontinha do neurônio começa a crescer e tentar encontrar um outro neurônio para formar uma sinapse. Vocês estão formando sinapses da Juliana dentro de vocês agora. E quando acabar essa reunião, vocês não serão mais como vocês eram antes, porque agora tem concretamente, materialmente, um pouquinho de Juliana dentro de vocês. Vocês sabem reconhecer minha voz, vocês sabem reconhecer o meu rosto, vocês sabem reconhecer o meu jeito de gesticular, vocês sabem o tipo de coisa que eu falo. E eu estou em ato de sacrifício aqui. Percebe como a minha morte está fazendo uma outra coisa durar mais? Como eu estou em sacrifício? Acabou meu expediente. Podia ter tirado essa roupinha, tomado um banhozinho, jantado, que eu só almocei.
tá vendo televisão, eu estou sacrificando meu tempo, eu estou sacrificando meu descanso, eu estou sacrificando a minha energia, né? Que eu tô aqui com fome, gastando energia. Todo esse meu sacrifício é um tipo de morte para fazer algo durar mais. Que algo que eu tô fazendo durar mais em vocês? Esse amor aqui que eu tô contando para vocês, isso é um amor para mim. E quando eu for embora e essa reunião acabar, isso aqui que estava dentro de mim, que só estava dentro de mim, agora vai estar dentro de vocês 14 aí que estão me assistindo. E esse troço vai durar muito mais do que ele duraria se tivesse só em mim. Vocês percebem como a coisa funciona? A presença cobra um sacrifício. E o sacrifício é a morte que faz alguma coisa durar. E tudo que a gente faz é trabalhar com presenças. Tudo que a gente faz é trabalhar com presenças. Quando Jesus diz, amem uns aos outros como eu amei vocês, e aí ele ainda explica, né, se não ficou muito claro, o modo como ele amou a gente. Não tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês estão todos os dias dando a sua vida pelos seus amigos pacientes no consultório. Eu tô lá desde as 9 da manhã hoje. Tem coisa que é tranquila, tem coisa que é pesada, tem coisa que exige menos de mim, tem coisa que exige mais. E eu tô morrendo um pouco. A cada paciente eu tô morrendo um pouco. Para quê? Para fazer eles durarem um pouco mais. Para entregar a eles um bem que eu possuo e eu quero que dure mais dentro deles. A saúde, a recuperação de uma doença, a superação de um dilema, uma angústia que é aliviada simplesmente pelo fato de ser contada. Então, gente, senhores, agora tenham consciência, a partir de agora, de quem vocês são para os seus pacientes. Vocês são amigos deles, né? E ainda que vocês não sejam um certo tipo de amigo íntimo, e eu recomendo que não sejam, saibam que todo o trabalho de vocês é querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas e se entregar como um sacrifício. Para quê? Para fazer esse bem que vocês possuem durar mais dentro deles. Essa é a relação que existe entre a amizade e o terapeuta. Era isso que eu tinha preparado para falar com vocês hoje. Falem alguma coisa. Uau! Caramba, hein? Ó, palmas. Pessoal, acho que palmas, né? Eu só não vou levantar aqui com o William Bonner. Eu tô com um short mais à vontade. Entendeu? Então, ó, palmas. Meu coração está de pé. Ju, caramba, Ju. Brilhante. E eu vou te falar, caramba. Quando você falou, eu falei, caramba, vai falar sobre abstinência, esse distanciamento. E eu tenho quebrado tanto essa lei assim, mas um dos meus professores falou o seguinte, que sem contra-transferência não há análise também. E sempre falando sobre o cuidado, né? Ele usou uma figura que é o leite derramar, né? A gente está sempre olhando o leite no fogo e não deixar esse transbordar, que seria uma contra-transferência nociva à análise, né? E o Jung, apesar da clássica pisada na bola, né, segundo Freud, que ele se relacionou com a paciente e tudo mais, ele fala uma frase que traduz o que você mencionou, que é ao tocar numa outra alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Tirando essa peixe do doutor, do médico, do espelho frio, né? Dessa coisa do tubo de ensaio, olhar para o paciente como uma amostra no tubo de ensaio, enfim.
Então, cara, brilhante. Foi confortante também, porque nós, como cristãos principalmente, a gente, como não se comover, como não sentir a dor do outro, né? Como não ter essa empatia, esse movimento empático de amor, né? Então, foi uma crise para que eu, particularmente, acredito que alguns amigos aqui, irmãos também, tiveram que administrar ao longo da formação, justamente nessa parte aí da formação acadêmica, aprendendo esses princípios, né, do setting freudiano, principalmente. Mas é isso aí. Quem quiser falar, né, vou liberar o microfone aqui. Parabéns, Ju, mais uma vez. Brilhante. Prazer conhecer Juliana, né? Psiquiatra, psicanalista e agora celular pastora, né? Doando vida a pacientes. Prazer. Muito Tudo prazer, bom. Paulo. Obrigado por Muito compartilhar obrigada. conosco. Mas eu Bom, sou só psiquiatra, viu? Não sou psicanalista, não, nem muito menos pastora. Juliana, boa noite, gente, para quem eu ainda não vi. Para a gente é uma alegria, né, ouvir isso e eu acho que a gente tem visto tanto sofrimento na clínica que as pessoas parecem que elas estão, alguns terapeutas parece que eles se blindam até para não sentir, né? Existem momentos que, às vezes eu trabalho até 10 horas da noite, ontem foi um dia que eu terminei de atender 10 horas da noite. Eu peguei um caso muito pesado, 9 horas da noite, muito pesado. E eu sentei no sofá e a minha vontade era de chorar, de querer abraçar a paciente. E eu falei, meu Deus. Aí eu sentei, eu orei, eu falei, Deus, a minha oração hoje é que o Senhor, nesse momento, o Senhor vá lá na casa dela e acolha ela. Porque ela terminou mal, ela terminou péssima, sabe? Porque foi a primeira sessão dela. E hoje pela manhã eu recebi um áudio dela, de 2 minutos, ela falando: Olha, foi meu primeiro encontro com a terapia, eu nunca tinha feito. E eu louvo a Deus pela sua vida. E aí ela começou a falar e ela contou a experiência que ela teve com Deus, que como se Deus tivesse abraçado ela ontem. Deus deu uma visão a ela, abraçando ela. E eu falei: Deus, é demais, né? Porque assim, a minha oração foi essa. E a gente precisa ter esse cuidado, né? É claro que é o que você falou, é o acolhimento e o que eu sempre falo para as pessoas, se a gente não sabe acolher, faça a sua análise para aprender a ser acolhido. Não deixem de fazer a sua análise. Mas é necessário a gente ter um coração amoroso, um coração de Cristo, na clínica também. Obrigada. Mais alguém? Ô, Rodrigo, vê no chat, por favor, se tem alguma pergunta que eu deixei passar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, mas achei que quiser falar, é só clicar no microfonezinho que libera o áudio, vocês podem falar. A gente, antes de orar e terminar, vamos fazer aquela foto, né? Pela selfie, né, Sim, Rodrigão? sim, vamos fazer. Não tem pergunta, Então não. vamos lá. A Ju Bom, tá em um sacrifício aqui ainda, tem que jantar. Vamos ligar Não, que mas eu ela tô tá morrendo ocupada, isso aí tá morrendo tranquilo. mais, e a gente não quer que ela morra tão cedo, né? Temos outras oportunidades aí de ouvi-la. beleza, Mas vamos vamos lá. fazer. Mais alguma pergunta? Não, aqui não tem Mais pergunta, alguma não. pergunta do Edu? Tá. Não, eu teria um Então, vamos. comentário. Por favor, Claudirene. É a primeira vez que eu participo, quero dar boa noite para todo mundo também. É um conteúdo incrível, Juliana, em pouco tempo e bastante intenso. Obrigada por compartilhar, obrigado por, como você colocou, é pesada a palavra, né? Morrer um pouquinho pelo outro, mas eu gostaria de colocar ceder um pouquinho de si para o outro. E
E assim, incrível, você foi falando, eu fui montando a historinha na minha cabeça e linkei com o versículo que você leu inicialmente, né? Da videira. E aí eu fiquei pensando, né, que o galho que está ali na videira faz com que a videira compartilhe a seiva dela, né, para que aquele galho cresça. Eu acho que é um pouquinho do que a gente faz. É muito intenso isso que você falou, né? Morrer um pouquinho pelo outro, né? Ceder um pouquinho de si pelo outro e o outro permitir com que você esteja dentro dele. Achei incrível isso. Muito obrigada. Que bom, obrigada. Fico feliz de ter ajudado. Uhum. Oi. Eu, eu queria falar com vocês que eu tenho um programa de imersão. E a próxima turma, a primeira turma foi feita agora em junho, foi um sucesso, o pessoal adorou. É um programa para a gente aprofundar mais nesses assuntos. É claro que a abordagem é variada, né? Não é uma abordagem. Aqui a gente está no ambiente cristão, lá o foco não é o evangelismo, nada disso, mas uma forma de fazer uma imersão para o amadurecimento desses assuntos. Eu reúno algumas informações que eu sou uma nerd inveterada, né? Desde a minha infância. Então, eu estudei um monte de coisa aleatória que hoje em dia faz todo sentido para o que eu faço. Então, a gente fala sobre ferramentas da cultura, da psicologia, da filosofia, da psiquiatria, para poder viver uma vida com mais sentido, uma vida mais plena e mais consciente também, mais bem orientada. Essa imersão dura 2 semanas, ela é feita via WhatsApp, é um grupo, né? E desse grupo saem muitas histórias, muitas amizades, muito network, muita interação. Então, eu queria convidar vocês, quem quiser depois, me chama lá no Instagram, lá no link da minha bio tem o link para inscrição, tá? Quem não me segue ainda, me siga, que meu sonho é ser blogueira. Juliana.doneves, tá? E aí, quem quiser depois participar do Amadurecer, vai ser um prazer muito grande. A metade das vagas já está ocupada, então só temos mais a outra metade agora. A próxima turma vai do dia 21 de agosto ao dia 1º de setembro. Então dá tempo ainda de se inscreverem, tá bom? Era isso. Ô, Juliana, aquele seu curso ainda está aberto ou não? Não, o curso de personalidade narcisista está com o carrinho fechado. Mas se Ah, voltar a tá. abrir, eu volto a comunicar com vocês. Tá fechado Tá, agora. beleza. Fechou. Rodrigo, o indefectível Rodrigo que me gravou nesse curso. Foi uma experiência inenarrável, né, Rodrigo? Quando abrir o curso, olha, eu aconselho vocês a comprarem que tá muito bom. Obrigada, Rodrigo. O Rodrigo, Juliana, só está aprendendo. A gente dá É, aula e ele fica só comendo o que a gente ensina. Tá ficando expert. eu Daqui a sou, pouquinho ele vai, a gente não precisa nem mais vir aqui, ele vai Não, dar aula de tudo. exatamente. vou pegando um pouquinho de cada. É. Gente, Ju, quero agradecer muito, muito, muito por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei Imagina, que eu o que agradeço. pastor não ia indicar ninguém diferente, né, Márcio? Mas, assim, te agradecer, agradecer a sua disponibilidade, seu carinho. E a minha oração é que Deus realmente continue abençoando, abençoando a tua mente, que você continue se tornando cada vez mais nerd, para você abençoar a nossa vida, tá Amém. bom? Lembrem do meu nome nas orações de vocês. Vamos E orar. desculpa, Ah, só fala. para quem não sabe, ô Juliana, você não chegou a falar o seu Instagram, só para quem não. Põe Vou botar aqui no chat. no chat, por favor, porque Tá, ela falou, mas demora, né, pra gente pegar. tá, beleza. Quem bota no chat a gente pega. Show. Oremos. Senhor, muito obrigada por este dia. Obrigada, Deus, porque o Senhor, com o seu amor, a sua soberania, o Senhor nos abençoou, nos agraciou, nos deu um dia de paz, de trabalho, de muitas agitações, mas em tudo o Senhor esteve conosco. Nós queremos te agradecer pela vida da tua filha, pela oportunidade, ó Deus, de nos ensinar através da tua palavra. E nessa hora nós queremos te pedir, pelas nossas vidas como terapeutas, te pedimos a tua bênção, a tua unção, o teu amor. Pai, que nunca nos falte o teu amor. Que nunca falte o teu amor nas nossas atitudes. Que nunca falte o teu amor nas nossas palavras. Que nunca falte o teu amor nos nossos acolhimentos. Que a tua graça nos
nos acompanhe por onde quer que a gente venha passar. Abençoe a cada um dos nossos pacientes. Acolha cada dor. E eu te peço, ó Deus, que nós possamos ser canal de bênção na vida de cada um deles. É no nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém.